Hoje temos aqui como convidada Edna Lauter. Boa tarde, muito boa tarde. Prazer estar de volta com vocês. Como encostado hoje tem o... Eu ia anunciar outro convidado especial do programa, viu? Eu ia dizer enfiado. É que na ordem os demais deixo para você, mas hoje o parceiro está aqui. Quem é ele? Parceiro de discussões e debates, né? Eu vim a convite do Zizo Andres, que está em Brasília, né? O Zizo foi para Brasília, o deputado Sanderson veio, eles trocaram, mas o Zizo disse, não, vai lá e me representa, recebe o deputado lá e tal. Mas vou ficar 15 minutos aqui e vou... Não dá pra gente negociar por 5? Pegar o trecho. Hein? Temos aqui o deputado Biratã Sanderson. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Paulo Renato. Para mim é sempre motivo de orgulho estar em Santo Ângelo. Vim passar o Natal aqui com a minha família, aqui que é o meu domicílio afetivo, o meu domicílio eleitoral, inclusive. E quero cumprimentar, então, Paulo Renato. E na tua pessoa eu cumprimento nosso valoroso Luiz Valdir Andres. Tá chegando daqui a pouco. O Zizo Andres, que soube agora que está em Brasília. Eu até não sabia que ele tem familiares em Brasília. Cumprimento aqui o Bernardi, Marcos Matos, a Edna, Júlio César Matos e o meu amigo, parceiro de Polícia Federal, Nível Braz. Eu até ia dar o boa tarde aqui para o Nível Braz, que está ali também, entre o Júlio e o deputado Sanderson. Bem acompanhado, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Tá certo. Deputado, eu sei que teve lá pelo Hospital Santo Ângelo, hoje pela manhã, já para a gente começar, teve lá, ou é à tarde? Não, hoje à tarde. À tarde, então. Hoje então. Pela manhã, nós somos a Guarani das Missões, revendo aquela importante comunidade, uma das maiores colonizações polonesas do Brasil, e depois, agora, passamos na Sociedade Aquática Parque das Oliveiras. Gostei muito do que vi. Fazia muito tempo que eu não ia até lá e vi que há uma centena de casas de veraneio ali, colocadas, santo-angelenses que se refugiam do calor no meio de um bosque muito bonito e interessante para ver. Nós estamos a 10 quilômetros de Santo Ângelo e a diferença de temperatura é flagrante. Eu tive casa lá durante muitos anos e é verdade. Impressionante, né? O que é um mato. O clima é isso. 3 a 4 graus a menos, né? Então, é visível. Tu sente, quando nós entramos em Santo Ângelo, a gente já sente aquele abafamento, que é aqui do lado, 10 quilômetros, o Parque das Oliveiras conta com esse clima quase que de praia. É um clima praiano dentro de Santo Ângelo. Tivemos também a oportunidade de participar junto com o Marcos Matos, que é o executivo da AMM. Na sexta-feira da manhã participamos da reunião de fechamento da Associação dos Municípios das Missões, junto com o presidente Puranci, e também ficamos muito contentes em ver a pujança, a organização e o senso de união que os 26 prefeitos das AMM contam. O Puranci está passando o comando da AMM e ficamos contentes em saber que mesmo o bastão sendo passado, me parece que o prefeito de São Miguel das Missões será o novo presidente da AMM. O Hilário Casarim, e que, obviamente, continuarão podendo contar com o gabinete do deputado Biratã Sanderson para todas as demandas de interesse público e de interesse, em especial, de interesse das missões que contem com necessidades, seja no turismo, na cultura, na agricultura. Eu comentava agora aqui com o Marcos Matos e com os demais colegas, falava com o Nível também. A nossa região é uma região eminentemente agrícola. O agronegócio é muito forte e a pujança do agronegócio das missões ou da região noroeste do estado é algo notório em todo o Brasil. Mas só da agricultura nós acabamos claudicando na economia. E eu quero buscar maneiras de também prestigiarmos, valorizarmos a indústria que em Santo Ângelo já foi forte e hoje ela é praticamente inexistente. Nós temos regiões como Passo Fundo, Erechim, Caxias do Sul, nem vou falar aqui naquela região de Triunfo, São Jerônimo e Grande Porto Alegre, que aí a indústria é fortíssima. Nós precisamos fazer com que Santo Ângelo volte a ter minimamente um portento industrial. Já tivemos, os senhores lembram? Né? Hoje, a agricultura, como eu disse, é algo forte,
mas ela por si só não é o suficiente para fazer com que Santo Ângelo volte a crescer. Eu sou nascido em Erechim, com 3 anos vim para Santo Ângelo, enfim, mas tenho parentes em Erechim. Eu me lembro que quando eu era menino, guri, lá é a terra da minha mãe, nós vimos a Erechim, e Erechim era metade do tamanho de Santo Ângelo. Hoje Erechim é o dobro do tamanho de Santo Ângelo. Daí um tio meu perguntou, por que Erechim não para de crescer? Não, sabe quantas indústrias tem Erechim? E também é uma região agrícola. 100 indústrias. E Santo Ângelo tem 2, 3, né? Então nós precisamos, senhores santoangelenses, capital das missões, que ela movimenta 30 municípios da região, nós precisamos, e isso eu vou procurar me dedicar, né? A agricultura seguirá tendo as nossas atenções, mas nós temos que fazer alguma coisa para fazer com que a indústria de Santo Ângelo, ou que investidores, seja de outros países, ou seja dos centros urbanos do Brasil, venham para Santo Ângelo. Ainda mais nós temos agora um aeroporto, Claro. né? Temos a possibilidade, inclusive, da ampliação do aeroporto, e eu conversei, inclusive, com o secretário Costela, e estamos acompanhando esse processo. Nós vamos sim conseguir voos diários para Santo Ângelo, e isso aí é motivo suficiente para nós acreditarmos que sim, Santo Ângelo pode ter mais sucesso que tem se nós investirmos em outros modais econômicos, e um deles é a indústria. Mas aí tem uma coisa que desenvolver a indústria sempre interessante, mas não pode se, ao menos na minha visão, porque eu acho que alguns experimentos que tivemos em municípios da região que foram incipientes e que não se criaram porque eu acho que estavam dissociados da realidade, tu desenvolver uma indústria que tenha como base o que a gente já tem, seria mais interessante, que se você pega, por exemplo, assim, vamos pegar só um paralelo, tu pega, por exemplo, Ijuí. Ijuí também sempre foi forte na questão do agro. E daí você tem lá, por exemplo, a instalação da Três Tentos, que tem filial aqui para comercialização de grãos e insumos, e que criou a indústria do biodiesel em cima de uma estrutura que já existia e que está tocando. Daí tu pega Santa Rosa, Horizontina, 13 de Maio, que se desenvolve industrialmente, não é uma pujança, quem sabe, que nem lá em Erechim, mas em cima da realidade que a gente tem. Um tempo atrás eu falava com o Francisco Turra, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que está deixando agora para o Santim, e ele colocava assim, eu quero em Santo Ângelo falar para o pessoal, para a gente agregar valor ao que já se tem, ou seja, apostando na instalação aqui de frigorífico, não só ali bem, mas que venha um frigorífico de frango, que sabe, para processar, para tu agregar valor à coisa. Daí eu falava um tempo atrás até com o presidente da Cevale, que tem unidade aqui, e eu perguntava para ele, presidente, tem projeto, porque eles investem em frigorífico de suíno, de ave, de peixe, de boi, de tudo. Tem possibilidade de se ampliar a atuação da Cevale na nossa região, não só Santo Ângelo, mas na região das Missões, na região aqui, com a implantação de um frigorífico, diz assim, a gente depende de produto, temos que plantar mais milho. Ou seja, tem que buscar algo que você já tenha uma base para desenvolver. Vamos trazer para cá uma indústria de calçado, sei lá, né? Uma indústria, sei lá, de Bolacha. De bolacha. Uma matriz diferente? Uma matriz diferente, mas aí assim, tu vai depender de toda uma questão logística, de todo um processo. Tem que se buscar esse caminho, digamos assim, com a base que você já tem, tentar industrializar isso? Deputado, antes de você responder, eu queria abrir um parênteses na colocação do Bernardi. Nos auxilie e nos apoie na cadeia produtiva do suíno. Nós temos aqui, Nível, talvez o que a maior parte das regiões querem, que é uma planta frigorífica, que é a unidade industrial. Nós temos um frigorífico moderno, o frigorífico Alibem é um dos que mais abate suínos no estado do Rio Grande do Sul, e nós não temos a produção suína. Eu sempre me pergunto, e hoje de manhã estava conversando sobre esse assunto, o suíno hoje tem mercado mundial, com o preço do suíno melhorou, tá compatível, o produtor está tendo renda com o suíno, os frigoríficos estão tendo renda. O melhor preço dos últimos 10 anos. Exatamente, o Bernardi acompanha isso. E a tendência é se manter por um bom tempo. Mas até 5 anos. Então, nós temos que fomentar a cadeia suína, a produção, para fornecer suínos para o Alibem. Isso é um projeto simples, um programa simples. Você estabelecer metas para instalar 50 chiqueirões, 50 unidades de produção de
de Leitões e de terminação de Leitões. Pois é, vejam, Paulo Renato, Edna, Marquinhos, Marcos Matos, Bernardi, Nívio. Nós estamos estagnados a tal ponto que se tu trazer para Santo Ângelo uma fábrica de prego, já está valendo. Nós não temos estamos em condições, Bernardi, em dizer assim, eu vou... Não, qualquer indústria que venha para Santo Ângelo para criar um emprego, ela tem que ser recebida com tapete vermelho. Óbvio que eu queria, vamos trazer para Santo Ângelo empresas como as que se instalaram em Nome Toque, uma cidade que é desse tamanho, e que tem uma indústria toda voltada, obviamente, para o agronegócio, né? Mas que movimentou politicamente, inclusive, porque sem movimentação política tu não consegue fazer nada. As coisas acontecem em Brasília e em São Paulo. O mercado da economia, em especial da indústria, gira em Brasília, politicamente, e economicamente em São Paulo. O motor. Então, dá muito bem para trabalhar na questão da proteína animal suína, dá muito bem para trabalhar na questão da industrialização de elementos, de maquinaria, de equipamentos e suplementos para utilização na agricultura, mas eu não vejo nenhuma dificuldade, por exemplo, de trazermos aqui para Santo Ângelo, repito mais uma vez, temos aeroporto aqui em Santo Ângelo, um aeroporto, só Passo Fundo que tem um aeroporto com tamanha movimentação aérea como Santo Ângelo, não tem Santa Rosa, não tem Juí, não tem São Borja. Então, se nós obtivermos no Brasil, e aí é especial a atenção que a Prefeitura, através do Poder Executivo e da Câmara de Vereadores também, tem que dar. Se for o caso de nós conseguirmos um empreendimento do centro do país que queira se deslocar para o interior do Brasil a um custo menor, mão de obra menor, isso é que é o grande diferencial. Eu tive esses dias, fui convidado pelo presidente da CNI, o senhor Robson, e tem ajudado, na medida do possível, o setor da indústria nacional lá dentro da Câmara, como atuando na liderança do governo Bolsonaro dentro da Câmara, e eu vi que o maior, a indústria nacional, seja através da CNI ou através da Fiergues, está fazendo uma espécie de uma peneira. Nível, tu foi presidente da Ser Santo Ângelo. Os olheiros vão para os campinhos de futebol peneirar os craques, né? Eles estão peneirando cidades do Brasil afora que tenham mão de obra qualificada ou com potencial. Santo Ângelo tem mão de obra com potencial. Aí eu gostaria de contribuir com o debate com uma questão muito importante, que a gente trabalhou um período na região noroeste do estado, visitando mais de 100 municípios, fazendo cadernos de indústria e comércio para o Jornal Zero Hora, na época que eu trabalhava lá. E os programas que existem dentro de um município tipo Panambi. Panambi é um município pequenininho, o Bernardi conhece, mas eles formam a sua mão de obra. Eles formam a mão de obra qualificada para atuar na indústria. E tem mais, 13 de maio, municípios como Santa Rosa, existe a vontade política e vem de um plano, né, um plano montado já, com um planejamento estratégico de ação para chamar essa indústria, para segmentar, ver qual era o potencial local e oferecer incentivos e contrapartidas para que venham se instalar, e também um programa de formação de mão de obra. Então, é um conjunto que tem que funcionar. Aí eu dizia, por que os diretores da CNI, nessa reunião que nós tivemos, nós estamos garimpando peculiaridades locais? Porque um engenheiro em Santo Ângelo, estou dando aqui um dado genérico, um engenheiro em Santo Ângelo, engenheiro mecânico em Santo Ângelo custa R$5.000. Um engenheiro mecânico em São Paulo custa R$15.000. O aluguel desse engenheiro em Santo Ângelo vai custar R$1.000. O aluguel do engenheiro em São Paulo custa R$4.000. As chances de um engenheiro qualificado vir para Santo Ângelo e aqui se estabelecer é enorme. Então, vamos atrás dessa oportunidade. Ninguém vai chegar aqui, Santo Ângelo, vocês querem uma indústria aqui de prego? Não. Nós, enquanto forças vivas das missões, temos que fazer essa frente. Eu já tenho me colocado à disposição, já falei para vários interlocutores a respeito disso, que essa aproximação que nós obtivemos junto à CNI talvez seja algo para, não como um fator fundamental que vai resolver todos os problemas de Santo Ângelo. Claro que não. A agricultura, o agronegócio vai continuar sempre sendo a locomotiva da capital das missões. Mas
Como eu disse, só agronegócio não faz com que uma região se sustente e continue progredindo, como a Diana falou, progredindo como Panambi, como Santa Rosa, como Ijuí, como Não Me Toque e Erechim e outras cidades. Se for a Santa Catarina, então tu fica louco. É verdade. Chapecó hoje está 5 vezes maior que Santo Ângelo. Verdade. Eles buscam gente do Rio Grande do Sul, de Iraí, de Frederico Westphalen, para trabalhar em Chapecó, porque lá não tem ninguém, não tem mais mão de obra. Eu entendo o seguinte, E deputado aí? Sanderson, eu acho que Então nós todos nós assim, ó, temos que descobrir qual é a nossa vocação. Qual é a vocação de Santo Ângelo? Qual é a vocação da região? Ninguém sabe. Me permite uma colocação? Sim, um debate aqui. Ninguém tocou no assunto ainda. A famosa indústria limpa. Eu acho que a região missioneira, Santo Ângelo e arredores, tem algo que o Brasil queria ter, que é atração turística. Muito mal explorado. Só nós não enxergamos. Eu acho que hoje não é explorado nem 10% do potencial. Então, um alerta aí para o pessoal, nos próximos 10 anos, a região para dar um grande salto na área turística. E tem que ter empreendimento. Tu chega em Santo Ângelo, tu quer um restaurante especializado em comida italiana, alemã, não tem nada. Agora estão construindo uns hotéis novos ali na entrada da cidade, e eu acho que já com uma visão de futuro. Então, claro que trazer indústria pesada, tudo faz parte, mas para tu trazer uma indústria de 200 empregos, é difícil. Tu gera 200 empregos brincando, envolvendo o turismo. Nível. Então, esse investimento no turismo tem que ser altamente explorado. Que idade o senhor tem? Não era para falar. 59? Está 59. Então, quando o senhor tinha 9 anos, certamente foi visitar as ruínas de São Miguel, Sim, e naquela época já falava assim, nós temos um enorme potencial turístico. É ou não é verdade? Tá no Sim. discurso, viu? Pois é, Tá não, na então, eu tenho 54 anos, eu tinha 7 anos, 8 anos, todo ano ia visitar as ruínas de São Miguel com a colégio, O colégio. e todo mundo falava assim, ó, nós temos um enorme potencial turístico. Daí eu te pergunto o Tem que seguinte, ser tratado com responsabilidade. exatamente, o e que não que com foi discurso feito assim eleitoreiro, né? de grandioso em relação ao turismo aqui? Nada. Eu quero dar um Deixa eu só depoimento. terminar pelo seguinte, ó, e tá na hora de nós, tipo assim, você falou em indústria limpa, na questão do meio ambiente, tá na hora de todo mundo ter consciência de que ele tem que fazer alguma coisa pelo ambiente, não esperar pelo governo estadual, federal, municipal, ou se dá pelas ONGs, tem que trabalhar. O turismo está na hora também dos empreendedores se dar conta que tem que investir mais nisso e não esperar tanto que o poder público tenha o poder público pode dar o pontapé inicial, mas o pessoal, se não vai atrás, não adianta. E vou citar só mais uma coisa. Sábado aqui pela manhã no CPE Rural, para a questão do empreendedorismo, como é que funciona. Eu entrevistei um jovem que é aqui da região e que, numa parceria com pesquisadores americanos, desenvolveu uma mini estação meteorológica para ser utilizado, por exemplo, nas propriedades rurais. Né? Isso, desculpe falar, lá na Universidade de Juí. Né? E daí um cidadão, depois que terminou a entrevista, ele me ligou e falou o seguinte, João, isso é inovação, isso é empreendedorismo. Diz assim, aqui na minha cidade, nós criamos um instituto, uma instituição para inovação. E o que eles inventaram de novo? Uma feira de rua. Claro. Tu entendeu? Bernardo. É assim, eu tenho que ter essa noção das coisas, tem que trabalhar as coisas de forma com mais vontade O de fazer deputado dar certo. mencionou aqui, nós fizemos na semana passada 2 visitas em São João Batista e São Lourenço. Eu fazia séculos que não ia lá. Mas, sinceramente, como é que tu quer que alguém vá a São Lourenço? A São João. Eu fui com o meu carro a São Lourenço, me arrependi de ter entrado lá. Então, opera melhor, então, o que se está falando é isso, é buscar uma infraestrutura básica, que é a ideia do acesso ao asfalto. Nível, não digo nem isso. Nós nos perdemos, nós fomos para São Lourenço e não tem uma Não tem placa. sinalização? Eu quase disse assim, Nível, Acabaram em Bossoroca. vamos pegar uma cartolina e escrever à mão. Não tinha nada. Nós cruzamos, fomos reto, né? E aí eu digo, pô, 7 povos das missões, patrimônio da humanidade, não tem uma placa para dizer assim, ó, vai para cá, vai para lá. E só tem São Miguel que tem Uma acesso. placa que custa R$100. Mas e qual é Isso o, aí não é qual relaxamento, é o quê, Bernardo? Eu queria fazer uma observação, então, Nível, só para complementar. Está sendo feito algumas ações, estão sendo trabalhadas algumas ações, o deputado Sandro é testemunha. A nova gestão que assumiu a MM há 3 anos atrás, prefeito Brasil Sartori, primeiro ano, prefeito Paulo Peixoto, segundo ano, agora o prefeito Puranci Barcelos, apostou nessa questão do turismo. Agora, é um processo lento. Nós estamos, por exemplo, o papel da MM, da Funmissões hoje, buscar infraestrutura turística para a região, que é basicamente o primeiro passo, né? Colocar a infraestrutura à disposição do turista.
Então nós estamos trabalhando questões como a ponte internacional, que é importante do ponto de vista turístico, os acessos asfálticos aos sítios, está sendo tratado diretamente no Ministério do Turismo, com o ministro Marcelo, lá o deputado Sanderson sabe disso. Marcos, Há uma grande... Deixa eu só concluir. Permita só fazer uma pergunta sobre essa questão do acesso asfáltico. Eu sim. estive lá na Fenamilho, eu lembro, foi em final de abril, início de maio. A gente fez algumas entrevistas com o pessoal, com deputados, inclusive, e estava previsto esse segundo semestre que haveria novidades com relação ao acesso Exatamente. asfáltico. O que aconteceu? Exatamente. Não, Então eu vou te esclarecer. Os projetos foram elaborados pela Prefeitura do Entre Juízes, a Prefeitura de Vitória das Missões, que o acesso a São João Batista pega as duas prefeituras. A Prefeitura de São Luís Gonzaga elaborou o projeto de acesso a São Lourenço. Ele está cadastrado no sistema, no SICONV, no Ministério do Turismo, e está lá na Casa Civil. A Casa Civil está dialogando com o Ministério do Turismo a possibilidade de empenhar alguma coisa desse recurso ainda esse ano. Não é fácil. Não é fácil porque o orçamento do Ministério ele foi quintuplicado para 2020. Mas o secretário Robson, da Infraestrutura do Turismo, nos garantiu que para 2020 esses acessos vão entrar na pauta principal. Então, eu tenho segurança de te dizer que foi trabalhado os acessos municipais aos sítios, é fundamental o nível do teu acesso asfáltico, e isso vem sendo trabalhado. Agora, é um processo lento, você não consegue levantar 10 milhões ou 20 milhões que custam os dois acessos do dia para a noite. Mas aquilo que o Bernardo falou, ficamos muito tempo, talvez, adormecidos, numa letargia pode ser. que outras regiões não tiveram, não passaram por essa letargia. Pois então é. ficamos aí talvez 20, 25 anos olhando para o céu, esperando que alguma coisa caísse em Santo Ângelo ou aterrissasse em Santo Ângelo para nos salvar. E não aconteceu. E aí, claro, nós hoje, eu sou membro do governo Bolsonaro, encerrando o primeiro ano de governo, fazemos um balanço absolutamente positivo daquilo que nós tínhamos planejado lá no início do governo. Nós imaginávamos que houvesse um crescimento de 0,8%, em plena crise global, com essa guerra entre Estados Unidos e China que arrebentou com a América Latina. A Argentina está com 56% de inflação. Chile está em maus lençóis. O México, que era um exemplo de produção, está em recessão. E nós mesmo, dentro desse cenário todo negativo, conseguimos crescer 0,8%. É algo inimaginável. Nós não imaginávamos que conseguiríamos crescer. Ano. E o que foi feito com isso aí, Bernardo? Talvez, porque não foram feitas grandes modificações, a não ser a reforma da Previdência. Mas foi dado um recado, uma mensagem nacional. Chega do Estado estorvar aqueles que querem investir. Chega do Estado se intrometer onde ele não tem comando. O Estado não tem que estar intervindo em turismo. Nós aprovamos agora há 15 dias o novo marco regulatório do saneamento. A lei já está valendo. Até então, saneamento básico no Brasil era monopólio do Estado. Algo inimaginável, mas era. Uma empresa, eu quero criar uma empresa, Paulo Renato, para fazer a gestão e a execução e operacionalizar saneamento básico em Santo Ângelo. Não, eu não podia. Tá. Só a Corsã podia fazer. Concordo. Então nós abrimos, né, Bernardo? Agora vamos continuar nessa marcha. O Estado tem que estar aí para ajudar, não para estorvar. Até hoje, isso vem desde a FHC. Sim. FHC, Lula, Dilma, só estorvaram os empreendedores. E eu quero lhe dizer um negócio, sabe por que o turismo não deslancha aqui? Porque a gente só depende da coisa pública. É óbvio. Só depende do público, porque eu tenho tantos milhões para asfalto. Turismo é uma atividade essencialmente privada. Claro, qual é o produto privado que a região tem? Nenhum. Caminho das Missões. Caminho das Missões é privado. O Caminho das Missões que eu quero... Caminho das Missões é privado. Caminho das Missões que eu quero te perguntar. O deputado diz que se perdeu indo para São Lourenço. Vem o Paulo Renato de Minas Gerais, cai na estação rodoviária Mochileiro para fazer o Caminho das Missões que ele achou no Google. Vou caminhar. Chega na estação rodoviária e o cara diz assim, vai na Secretaria Municipal de Turismo e pede um mapa. O Caminho das Missões é guiado, de São Miguel a Santo Ângelo. Tu vai parar, sabe aonde? Paulo, lá, o Caminho das Missões é uma Itaipu, porque a Secretaria de Turismo de Santo Ângelo, de São Miguel, de São Nicolau. O produto Caminho das Missões... Que daí tu pega o privado, que se o cidadão tá caminhando sozinho, chega na posada, onde o turista da agência paga, o caseiro é descredenciado. Belo estímulo.
belo O estilo. Caminho das Caminho Missões é das um Missões produto, tem 15 anos produto e não turístico. deslancha. É um produto verdade. turístico privado. E que Marquinhos, está consolidado, foi internacionalizado. há Marcos, poucos uma dias. geração Eu não tô inteira. discutindo isso, é viu? muito pouco. Uma geração inteira. A geração atual, Cara, dos últimos 30 anos, acostumou sendo provido pelo Estado. Isso aí faz um mal E assim, gigantesco Marcos, ao Brasil. este Caminho das Missões é um produto qualificado, consolidado, como tu disseste, Internacionalmente, mas é um produto. Eu sei, é um produto. Nós não somos podemos mais. nos restringir Então vamos ao mudar, caminho Paulo. das missões. Mas e por que não Então acontece vamos isso? Qual é a Júlio, sinalização então que tem vamos pro fazer cara assim, caminhar sozinho vamos por caminhar conta nas própria? missões, daí o cara pode ir Tá, sozinho. então Nenhuma. eu Tá, queria não, não, concluir por quê? aquela O governo questão federal do... sinalizou de forma muito visível de que o Estado não tem mais que entrar em qualquer tipo de setor que seja da iniciativa privada. Nenhum setor. Hoje Acho no que tá Brasil, correto. nós fizemos uma palestra aqui, Marcos, na CISA, e ali eu comentando que todos os empreendedores de todos os setores, setor primário, secundário, terciário, nem se fala, são hoje reféns do Estado e teimosos em continuar investindo num país que até recentemente tinha um regime trabalhista socialista. É um regime próprio dos países comunistas, onde o Estado diz que horas a padaria vai abrir, que tipo de sapato o padeiro tem que usar, qual o salário que ele vai receber e quando ele pode trabalhar. Imagina o Estado, isso aí não é um regime socialista? É verdade. Então nós estamos quebrando esse paradigma onde o Estado tinha que dizer tudo quanto os brasileiros tinham que fazer. Então agora vamos trabalhar para que a iniciativa privada. Então nós vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma licitação e dizer que quem vai explorar todo o setor do turismo das missões, são 7 sítios arqueológicos, enfim, todo vai ser uma empresa privada que vai vir, não me interessa de onde vai vir, se vai vir da Alemanha, se vai vir da Inglaterra, eu não quero saber. Vai vir uma empresa e vai concorrer numa licitação. Agora, é uma alternativa. vocês vão fazer tudo que for com turismo. Obrigado. Qualquer centavo que for entrar dentro do turismo nas missões, a empresa, como é no caso dos aeroportos, Fraport? Sim. Foram leiloados. Fraport em Porto Alegre, mas foram privatizados 12 aeroportos. Um sucesso. Perfeito. A Ferrovia Norte-Sul, 1/3 dela foi privatizada. Qual é o problema de privatizar? Não tem problema. Eu só queria complementar a resposta para o Nível. Nível, Pacto das Cidades Históricas, investimentos do IFAM em São Miguel das Missões, já está 3,5 milhões executados, 14 milhões licitados. Execução, isso não é conversa para boi dormir, execução. São Nicolau tem 3 milhões sendo executados em melhorias no entorno do sítio. Então, a infraestrutura, nós temos a sinalização, o Paulo cobrou a sinalização. A sinalização turística, nós estamos licitando agora, o teu colega e amigo Rui Irigaray está assinando o aditivo do convênio da sinalização, o dinheiro está depositado na conta da fundação, nós vamos licitar a sinalização turística. Então, a infraestrutura, eu ainda acho que o Estado tem essa... Obrigação. Eu não digo obrigação, mas o Estado tem essa condição de dar, deputado Sanderson, a infraestrutura para você fomentar o turismo, para você fazer o privado se movimentar. Eu concordo que muitas vezes o privado se acomoda demais, ainda, porque ele não enxerga o resultado a curto prazo. O turismo é um investimento a médio e longo prazo. E eu queria fazer um agradecimento especial aqui, aproveitar antes do intervalo. Eu tenho 2 recados o de ouvintes deputado aqui Sanderson, depois. pela primeira vez nós conseguimos recursos para promoção e divulgação do destino Missões. O deputado Sanderson, nós pedimos em nome da Fundação, em nome da MM, uma emenda parlamentar no Ministério do Turismo para promoção e divulgação, e o deputado Sanderson foi o primeiro parlamentar a concordar, e ele indicou para a região das Missões lá uma emenda parlamentar para promoção e divulgação. Então eu queria fazer esse agradecimento pelo fato É uma obrigação de você... nossa. Eu estava lá no Ministério do Turismo com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, e eu levei para ele uma miniatura das ruínas de São Miguel. Daí eu perguntei para o ministro do Turismo, vejam. Obrigado. Marcelo, sabe o que é isso aqui? Ele olhou, não, é a igreja, da onde? Eu digo, não, interior do Rio Grande do Sul, as missões, e foi lá em fevereiro. No início? Aí ele, nós já ouvi falar, mas não sei onde que é, cara, né? Pô, o ministro do Turismo, não tinha ouvido falar. mal e mal, a igreja, eu apresentei, ele não sabia o que era. Eu digo, não, vão ter que fazer alguma coisa para divulgar Santo Anjo. É uma emenda mínima, mas o suficiente para fazer com que o nome das missões apareça em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, inclusive tem gente de Porto Alegre que não sabe de Santo Anjo. É uma promoção e divulgação nacional.
O senhor e o senador Luiz Carlos Reis que aportaram recursos nessa promoção. Foi muito bom. Aqui de alguns recados de ouvintes aqui, a Edna tem. O Weiner de Caibaté, concorda com o Nívio, faz 25 anos que ele visita um irmão dele que mora lá em São Lourenço, e ele diz que é sempre assim, ele tem dó de ir de carro até São Lourenço. Tem dó de ir de carro. O outro aqui, o amigo Carlos Cruz, ele diz assim: a vocação de Santo Ângelo é olhar para a catedral e achar que estão abafando. Não é por aí. Tem que ter indústria que produza algo e não só comércio de vendas. 3 pilares para a cidade crescer: emprego, saúde e educação técnica. E ele diz assim: qual o hotel bom para hospedar turistas em Santo Ângelo? Daí eu disse assim: agora hoje tem um próximo ao Trevo. Daí ele disse assim: fora do eixo, longe do centro. Opinião do ouvinte. E uma ouvinte lá de São Miguel das Missões, é uma empreendedora, Dalva Motti. Ela diz assim: eu estou pensando em abrir minha tecelagem de lã para visitação turística, como ponto cultural. Haja visto que sou a única pessoa que trabalha com lã desde a ovelha até a peça final. Conheço a Dalva. E daí a Dalva disse assim: só que eu fico na estrada que vai para a Aldeia Guarani, lá em São Miguel, 30 quilômetros da cidade, daí fica difícil para ter um local para colocar o produto. Uma senhora que está aqui, vê lã, que é o produto nativo nosso. A Dalva é empreendedora. Dificuldade que tem. Também o pessoal aí da Feira de Rua, aí comentando, nós falamos há pouco sobre a Feira de Rua de Santo Ângelo, que a Feira de Rua tem gerado bastante renda também para os pequeninos, né? Então, claro que a gente falou aqui que a gente tem que incentivar a indústria, né? Mas a gente em momento algum falou de não incentivar também os pequenos, né? Tanto é que o desenvolvimento ele caminha único, né? Com a inserção de todas as camadas, inclusive sim a Feira de Rua, que é importante para o nosso município, né? Tem acontecido aí seguidamente, e os pequenos empreendedores, principalmente artesãos e pessoal que tem as fábricas de fundo de quintal, tem conseguido uma boa arrecadação em cima dessas ações e tem levado centenas e centenas de pessoas também para a rua. Paulo, tu tá lembrado qual foi o prato que foi escolhido como característico das missões? O trigo missioneiro. Lá em 2003, né? Exatamente. Campers House. Aí que tá uma coisa... Vencedora? Não, trigo missioneiro. Aí que eu quero lembrar uma coisa. O Santo Ângelo tem que ser um milho. Não, mas ali que foi feito um concurso aqui, foi o trigo deputado, missioneiro. Sabe por quê? É que nós temos que ir para intervalo. Exatamente. Mas aí que eu quero chegar para... comida baseada em milho, antes da gente ir para o intervalo, sabe por quê? A gente tá falando que investir em sinalização, em turismo, não sei o quê. Eu lembro, quando eu vim trabalhar aqui em Santo Ângelo, que foi 2002, 2003, nós estávamos investindo 3 ou 5 milhões no portal, como é que é? Lembra como é que se chamava aquilo? Rota Missões. Rota Missões. Tem algum resultado prático do Rota Missões? De todo o investimento que houve? Eu, só para complementar, tem um. Tá. Né? Mas assim, eu tinha um painel ali na entrada entre Juiz que tinha assim todo o roteiro com o mapa das missões. E eu fiquei contando, porque a cada semana que eu passava caía um pedacinho. E em 2 anos caiu tudo e ninguém... Então assim, não adianta eu vestir se tu não mantém. Eu estava ouvindo no feriado agora a Rádio Gaúcha, eles entrevistaram o responsável pelo Natal Luz de Gramado. Vocês sabem quanto é o investimento de 2019 do Natal Luz de Gramado? Alguém sabe? 30 milhões. Tá aí, 30 milhões. Santo Ângelo não investiu 1% desse valor no Natal Cidade dos Anjos. Mas já investiu, né, Júlio? 1%. Não, tô falando agora. Já investiu. 2013, 2014. Sabe quem é o grande patrocinador de Gramado? Não é nem, deputado, nem uma empresa pública. Banco Bradesco. O grande incentivador e patrocinador lá de Gramado. Vamos para o intervalo, pessoal, deputado, 1h39, já voltamos. 1h42, já de volta. Alguém tem recado? Rapidinho, Marcos Matos, depois o deputado. Eu queria, agora está aqui conosco o Valdir Andres, mandar um abraço, Andres, para uma pessoa conhecida, tua, amiga de muitos anos, lá no interior de São Paulo das Missões. Vamos ver se tu lembra quem é. Linha Pinheiro Machado. Isolde Bolo. Dona Isolde Bolo está na escuta. Ontem ela me passou um WhatsApp. Fala do oratório da Nossa Senhora. Lá na localidade de Pinheiro Machado, uns 8 quilômetros da cidade.
tem um oratório, uma capela com mais de 450 imagens, deputado Sanderson, de Nossa Senhora. É um lugar abençoado, assim, espiritualmente, muito bacana, muito legal. Deixa eu só tirar. A Isolde Bom, ela faz um trabalho fantástico, ela que coordenou a construção, ela que coordenou a implantação desse oratório. Então, eu quero dizer que é mais um ponto turístico da região das Missões, o oratório de Nossa Senhora, na localidade de Pinheiro Machado, no interior de São Paulo das Missões. Um abraço para a Isolde, que foi vereadora lá, né, André? Sim, foi vereadora, líder da família Bon, o seu Libório Bon, e o deputado Lunares estivemos nos 90 anos dele. Deve fazer uns 10 anos, já falecido, né? Uns 10 anos atrás. 90 anos, viu? Mas, doutor Luiz Valdir Andrades, falando em Priscas Em Eras, 90 anos. falando em Priscas Eras, eu era... Você lembrou de mim, né, filho? Olha aqui, eu guri, devia ter, sei lá, 8, 9 anos. Me lembro de uma carreata quando Mauro Azeredo venceu as eleições e o senhor como vice-prefeito. Uma carreata, eu guri, e junto com meu pai. Teu pai, o Nós delegado lá em cima Cláudio no entrevista, Sanderson. Lá em cima no entrevista, uma carreata para comemorar a vitória de Mauro Azeredo e Valdir Andrades. E aí eu me lembro, eu não tinha visto tanto carro na minha vida. Sim, acho que parece Lá que 2 mil carros. Lá né, de cima, naquela época, né? na época a entrevista pertencia a Santo Anjo, né? Desde o trevo lá. Desde o trevo, né? E o Mauro Azeredo, que também era delegado de Polícia Civil, como meu pai. Sim. Há muitos amigos, enfim. Prefeito e deputado, né? E aí foi, tu vê, a primeira vez que eu me entendi como um ser... Que idade tu tinha, deputado? Uns 8 anos, né? Que ano foi aquilo? 82? 82. Não, Exata. 12, não, eu tinha 12 anos. 82. 12 anos. Então, 12 anos já dá para lembrar bem. 12 né? anos, 12 anos. Né? Até hoje tem... Faz pouco tempo, né? Faz Pouco tempo, pouco tempo. Até hoje, nós temos lá na minha casa, na minha mãe, lá nos álbuns de fotos, a minha irmã mais nova, a Kátia, que hoje mora em Frederico Westphalen, que é professora da URI lá, casado com o Matheus da Jornada Forte, que é juiz lá em Frederico. Ela com a camiseta pequenininha, ela tinha um aninho. Ela tinha um aninho e com a camiseta estampada a foto de Mauro Azeredo e Luiz Valdir Andrades. Era uma camiseta, eu me lembro até camiseta com naquela época podia. Podia. Com uma espécie de um santinho estampada na camiseta. E sabe qual é a frase que continha, deputado Sanderson? A dupla da vitória. A dupla da vitória. Andres e Era o Mauro. slogan. Mauro e Andres. O Mauro Azeredo é mais velho que o senhor, de idade. É um ano mais Um velho. ano mais velho. Fez aniversário agora há pouco tempo, viu? Um abraço pro doutor Mauro Azeredo. Ele deve estar. Não, se não tá. Ele ouve o programa quase todo dia. Manda um abraço alô pra para ele, ele. que eu vou mandar essa fita a ele. E o filho do doutor Mauro, Maurinho, éramos colegas. Médico. Eu sei, éramos colegas aqui no Nofre Pires, meu grande amigo. Depois a vida nos separou, mas eu sei que ele é médico em Porto Alegre. Alguns recados aqui ainda, a gente estava falando de empreendedorismo. Aqui a vereadora Zilá está ouvindo o programa, disse assim, verdade da carreata, Sanderson, tenho várias fotos daquela época ali e tem a camiseta guardada. E apareceu Olha aí, que legal. o pai dele, o Cláudio, aparece nas Cláudio. fotos. Não, Olha que o deputado aparece numa foto dessas aí daqui a pouco. Mas é com 12 anos, ele pode ser que apareça, né? Mas Eu tenho que me auto-identificar. Sobre empreendimento, Eu tenho que dar uma aqui também, isso Paulo. aqui, a gente falou de empreendimento, de empresas, coisas assim, veio uma aqui agora que é familiar, Ah, pra sim. gente saber como a Estela Bresolim me mandou uma mensagem dizendo assim, ó, por exemplo, a típica cerveja vai duplicar a sua capacidade produtiva no início de 2020. De 9 mil litros, vai passar a produzir 20 mil litros. Então, uma empresa genuinamente santo-angenense. Já está aí mais que duplicando a sua capacidade. É isso que a gente tanto falava e quer. Né? Pois é, e Paulo, Renato, doutor Anders, Nível, senhores, Bernardi, Marquinhos Matos e Edna, nós estamos sim vivenciando uma nova era. E aqui não é nada de propaganda política, nós muito menos propagandeando o governo federal, mas isso são dados oficiais. Nós tivemos o melhor Natal dos últimos 10 anos. Isso está publicado aqui, eu vi no UOL agora. É estatística. É 9,5% a mais do que no ano de 2018. E não tinha havido, nos últimos 10 anos, um índice de crescimento de vendas no Natal quanto nesse ano, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Isso aí é um indicativo, o resultado do reaquecimento da economia. E um simples recado dado de que todos aqueles que queiram investir, todos aqueles que, inclusive, que sonham em ficar rico, porque por muito tempo produzir riqueza era algo do mal. Proibido. Era algo proibido, era algo até criminoso.
Então agora vamos saudar os empreendedores, todos aqueles jovens, e eu conheço muitos que saíram aqui do Brasil, foram para Portugal, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. E alguns deles, um deles é meu amigo, foi para os Estados Unidos e ficou rico. Ele fez fortuna em 12 anos. Fez fortuna nos Estados Unidos. Por que ele não fez fortuna no Brasil? Porque aqui, se ele fizesse fortuna, ele ia ser taxado de criminoso, de deletério, explorador, de funesto. Então, viva o empreendedorismo. 2020 promete. A expectativa 2020 promete muito boa. Algo simples. Algo bem simples. Deixar o Estado de se intrometer onde não é chamado. E o Estado só tem que ser chamado, e aí sim a função dele é essencial, na segurança. Formação de polícias e forças armadas, mais nada. Nem mesmo a educação, Edna, nem educação e saúde são funções essenciais do Estado. São funções essenciais da sociedade. Função essencial do Estado apenas polícia. Tanto que o nome, eu sempre digo, o nome polis, da criação das primeiras cidades gregas há 5.000 anos, até hoje a polícia da Grécia chama-se polis. Polis as polis foram criadas, arrecadando-se tributos, para gerar policiamento. Nós estávamos conversando aqui agora há pouco Eu e a Edna os bastidores, aqui, eu e o Paulo Renato, vendo uma notícia aqui sua, do dia 10 de dezembro, que o senhor propôs o fim do privilégio para ex-presidentes. Apresentamos. O que o senhor quer contra o Sarney, contra o Collor, contra o Fernando Henrique, o Lula, não, mas tem mais Dilma? tem um mais famoso, né? Que é um presidiário. Né? Não, pois tava aqui. Nós apresentamos nesse primeiro ano de mandato 62 projetos de lei. Relatamos 94 projetos, porque cada projeto apresentado tem um deputado que é indicado o relator. Então, relatamos mais de 90, apresentamos 62 projetos de lei, tratando dos mais diversos temas, enquanto que tem deputado que não apresentou um projeto de lei. Aí eu penso, o que um deputado vai fazer em Brasília? Ah, mas só apresentar projeto? Não, nós apresentamos projetos de interesse nacional. Um deles é esse, que acaba com uma estrutura de serviçais. E essa é a palavra mesmo, estrutura de serviçais. São 4 assessores, 2 motoristas, 2 viaturas blindadas, inclusive. Esses assessores, eles recebem diária, ajuda de custo, vale alimentação, quando são removidos, pagam transporte para eles, para suas esposas, enfim. Vimos que num ano, essa estrutura, que não tem nada de interesse público, consome 4.300.000 reais para 5 ex-presidentes. E o engraçado, isso que o doutor Valdir comentou, o ex-presidente Lula, esse que estava preso ali em Curitiba, ele mesmo preso contava com essa estrutura. Assessores, segurança... E olha, é uma coisa até... É absurdo isso. É risível, mas é uma coisa que aconteceu. Logo que ele foi recolhido à prisão lá na PF em Curitiba, os colegas nossos da PF viram que tinha 2 viaturas pretas com 4, 5 pessoas de terno preto gravatados na frente do prédio da PF. Um dia, 2 dias, os caras foram, os colegas não, quem é que são vocês, o que estão fazendo aqui? Não, nós somos segurança do presidente Lula. Como é que é? Não, segurança, não. Ele preso. Ele preso dentro, e esse carro do lado de fora, na frente da prédio da PF. Bem, vocês estão aqui porque querem, porque vocês não vão acessar o prédio da PF. A segurança do prédio e das instalações é da Polícia Federal, e o que nós recomendamos é que vocês voltem para suas casas, né? E aí o superintendente da PF tem que fazer um documento oficial dizendo, eles não precisam ficar aqui na frente. Então esse é o Estado brasileiro, né? Que gera injustiças, queima dinheiro. E esses seguranças são servidores públicos? São servidores normalmente do Exército. Militares. Porque eles é que fazem a segurança, eles são... Cedidos pela presidência da República. Exatamente, eles são normalmente do GSI. O ex-presidente. GSI. Quem paga é a presidência da República. Então, nós apresentamos o projeto para que todos, nenhum... E como é que é governadores também ou não? Não, só para presidentes. E como é que é as viagens, quando um ex-presidente viaja? Mas a Dilma Rousseff foi agora, ela acho que está viajando, inclusive. No mês gastaram essa estrutura deles. Os assessores viajam juntos? Todos 178 mil reais, né? Bem, é uma coisa assim... É para dar meio milhão de reais. É para dar risada. Daí nós apresentamos um projeto para que imediatamente seja suspenso esses absurdos. Eu já falei com vários deputados, todos apoiando. Só quem não está apoiando, quem? PT. Não precisava falar mais nada. Engraçado que a Dilma... precisam porque a segurança, porque podem ser agredidos, né?
Engraçado que a Dilma viajava para o exterior com dinheiro público para falar mal do Brasil. Para falar mal do Brasil. Isso é um absurdo. O deputado Sanderson, nessa análise que ele fez desse primeiro ano do atual governo, falou que uma coisa que ele falou, que até não falou, mas deu a entender, é que não houve nenhum escândalo de corrupção nesse governo. Pode ter havido lá no final de uma carreira lá de um setor, pode ter havido, e até isso acontece. Mas no alto escalão não houve nenhum escândalo. E vocês lembram, no primeiro ano do governo da Dilma, quantos ministros foram denunciados por corrupção? Um deles foi o Lupe. E o foi primeiro tirado foi primeiro o ano. ministro dos Transportes na época. Também, vários. O Alfredo Nascimento estourou lá. Vários lá no primeiro ano do governo Dilma. Até foi conhecido, tinha um termo lá, os ministros... teve um termo lá, mas vários, inclusive o Lupe, foi tirado no primeiro ano de governo, né? Nós não tivemos... Ali tem um outro ministro, às vezes dá uma declaração, dizem meia controversa, né? Coisa e tal, mas não houve nenhum escândalo de corrupção, né? Esse caso do Flávio Bolsonaro, eu faço questão de falar, porque eu conheço o Flávio, me dou, é um rapaz muito cortês, sempre muito educado, atende a todos. E nós temos dito, o próprio presidente Bolsonaro já disse, isso é problema dele. Ele é um senador da República, responsável pelos seus atos. Qualquer tipo de impropriedade ou de irregularidade que a justiça apontar e comprovar, ele vai ter que se acertar com a justiça. Nós não temos nada a ver com isso. Ele era deputado estadual. O próprio presidente Bolsonaro tem dito que ele que cure suas feridas. Jamais, tanto o presidente da República como qualquer um dos deputados da base do governo Bolsonaro, sairão em defesa, caso isso seja comprovado. Isso tem que ser comprovado. A questão da rachadinha. Né? Tem um certo preconceito, uma perseguição. Tem, porque essa lista compõe-se de 12 deputados estaduais, ele é o 10º ali. O nono, do nono até o primeiro parece que gastou 40 milhões, ninguém sabe quem Não estão investigando? Ninguém está investigando. Né? Ele que é o 10º deputado estadual, que em tese teria movimentações atípicas, os caras caem de pau em cima dele. Mas isso que o doutor Anderson falou é verdade. Dentro do Palácio Planalto, não há um cisco, não há indício de desvio, de corrupção, fechando agora o primeiro ano de mandato. A gente convive muito com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Que profissional fantástico, o Tarcísio Gomes de Freitas. Fantástico, não é político. Entregador de obras, e às vezes nós brincamos com ele, nosso futuro senador, ele não fale, não quero, jamais. Eu estou aqui como um técnico, ele é um oficial de AMAN, formado pelo IME também. Não quer política, né? Está, como o Marquinhos disse, entregando obras. E entregar obras hoje parece algo assim novo. Coisa mais difícil do mundo. Entregar obras um gestor, o Andres, que foi prefeito, né? O gestor cabe entregar obras. Como um centroavante de um time cabe fazer gol. Executar e então é o centroavante que vai fazer gol e ganha bicho extra para fazer gol. Né? Um ouvinte aqui diz, pelo amor de Deus, está chegando o fim do programa e vocês não perguntaram do deputado Sanderson sobre escolas militares. Ele deve julgar importante. Importantíssimo. Senão não mandaria isso, né? Importantíssimo esse programa. Botou aqui, pelo amor de Deus. Acho que o Nível pode falar sobre escolas militares muito bem. Essa é uma indagação que nós vamos fazer daqui a pouco mais com o prefeito Jacques, porque nós andamos com o deputado Zuco na região, inclusive encaminhando questão para Horizontina, Panambi, algumas questões. E eu vou indagar o prefeito hoje se ele está disposto a receber o deputado Zuco para que discutam a questão da escola cívico-militar. Há uma resistência dos governos esquerdistas, e o nosso de Santo Ângelo é um governo de esquerda, em ceder a esse tipo de escola. Mas nós queremos que o prefeito diga que não, para nós poder dizer para a comunidade que ele não quer a escola cívico-militar. Nós vamos indagar o prefeito sobre isso. E se ele dizer que sim, quer uma escola cívico-militar, o deputado Zuco virá a Santo Ângelo para trocar uma ideia com ele como fazer. A opção faz aonde? Para que órgão? Para órgão federal, estadual? Os governos... A escola cívico-militar, esse molde que está sendo aqui, é uma parceria com o município. O município é uma escola... Do governo federal. É uma escola municipal com algum recurso de amparo do governo federal. Aqueles militares da brigada, do exército, que serão chamados a trabalhar, serão reembolsados financeiramente pelo governo federal. Mas o município tem que ter a escola, a estrutura dela, e os militares, no caso, vão trabalhar da porta da sala de aula para fora,
E lá dentro continuam os professores da sua a técnica de ensino. Eu queria aproveitar Só para terminar, escola militar, e o Nível tem razão. Os governos de esquerda, como é o caso de Santo Ângelo, um partido de esquerda, né, eles são contra, não sei por quê, por talvez ideologia esquerdista contra escolas militares. E nós temos aqui uma grande escola militar, da Brigada Militar do Estado, que é uma excelência dentro das escolas. Padrão. É padrão. E a Escola Militar do Exército está no mesmo nível ou até superior. As escolas militares do Exército no Brasil são considerados o supra-sumo das escolas, né? Quer dizer, um governo de esquerda ser contra o progresso de Santo Ângelo. E o município não gasta nada a mais. O que vai ter a mais será reembolsado pelo governo federal. Então, não tem como o município ser contra, só por questão ideológica mesmo. Muito bem, eu quero aproveitar aqui, Andres e os demais também. A gente recebeu hoje de manhã um convite lá da CDL. No sábado continua a assembleia do CDL, mas já vai ter a posse, então, do empresário, o industriário, né, o José Nilton de Oliveira Ribeiro, que é do Universo dos Móveis. Ele vai assumir como presidente da CDL. E o João Rigo, lá da Mecaltor, será o vice-presidente. O João Rigo, que é o gerente, né? Filho do Zeca e da Denise. Sábado, então, que horas? Sábado, meio-dia, é uma assembleia fechada, né, do CDL, mas eles vão ser empossados já, a posse oficial, no caso, e a definição dos demais cargos, né, da diretoria da CDL para a gestão 2020-2021. O Douglas, presidente da CIS, também está mandando um grande abraço para o deputado Sanderson. E o Arnone Milich, não sei se o Nível lembra dele, disse que foi colega dele na Fundames. Isso aí é antigo, hein? A Fundames, Nível? E ele manda um pedido para o deputado Sanderson quando retomar a atividade em 2020, lá no segundo ano do Congresso Nacional. Disse assim, pede para o presidente Bolsonaro abrir a caixa preta do MEC, do Ministério da Educação. Nós abrimos a caixa preta do BNDES e ficamos assustados com o que vimos ali. 514 bilhões de reais surrupiados pelos governos Lula e Dilma. Esse é o número. Que absurdo. 514 bilhões. Imagine pegar esses 514 bilhões, doutor Andres Nível, é dinheiro. E investir agora... Em saúde. Não, em saúde não. Investir em pequenas empresas. Porque o BNDES é um banco de fomento só em pequenas empresas. Não investir, investir em grandes empresas. Somente em pequenas empresas. Fomentar o desenvolvimento. Desenvolvimento. Porque esses 514 bilhões foram entregues a um grupo de 12 grandes empresas, Odebrecht, OAS, JBS, Equibatista, tudo, claro, através de propinagem. Havia uma propina ali de 3% a 5%. Há um caso lá dentro da CPI do BNDES, que eu fui o vice-presidente da CPI, e consegui, produto da minha experiência de quase 25 anos de Polícia Federal, utilizar esse know-how para fazer a investigação. Nós vimos que, num caso, isso está provado, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, por isso que eu falo, tem provas materiais nos autos, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, numa partida só, 300 milhões de reais em dinheiro vivo para liberar um pouco menos de 5 bilhões para o Odebrecht. 300 milhões. E aí, onde está o dinheiro? Nós não conseguimos localizar o dinheiro. Tudo indica que esse dinheiro e outras partidas devam estar, ou possam estar, em bancos oficiais de Cuba e Venezuela. Não é nem paraíso fiscal, porque em paraísos fiscais nós temos alguns convênios através do Ministério da Justiça e a Polícia Federal para buscar. Não, é em lugar que não tem como entrar, e provavelmente Venezuela, que está numa crise, ou Cuba, devem dar calote nos caloteiros. No próprio Lula. No próprio Lula. Ladrão que rouba ladrão. Ladrão roubando ladrão. Tem 100 anos de perdão. Mais uma dos ouvintes aqui sobre o turismo de antes, ficou aqui o Giovanni Bracher. Ele diz assim, é bom a gente desenvolver o turismo. Ele diz assim, me apresente um restaurante entre Santo Ângelo e São Borja, em 180 quilômetros, que tenha a capacidade de receber ao mesmo tempo 2 ônibus de turistas para atender uma refeição a capricho. O restaurante Porão em São Luís Gonzaga tem.
Eu acho que é o único que me veio à cabeça. Então, vai pro ouvinte aqui, restaurante. Fica na margem da 285? Não, fica entrando na cidade. Entrando, não, mas eu acho que É, fala não. na margem da rodovia, Na 285, né? talvez aquele posto antes de São Borja à esquerda lá. Mas não para tanta gente, né? Não para tanta gente. Não pra tanta gente. É isso que ele... Agora, os desafios são São muitos. desafios que estão lançados, Os desafios né? são muitos, Paulo Renato. Né? Muito tempo de desleixo, de má gestão, de corrupção, de farra com dinheiro público. E esse processo todo agora tem que ser revisto e está sendo revisto. Nós acabamos o primeiro ano, muita coisa foi feita. Até 2022, porque nós temos uma corrida numa maratona. Não é 100 metros nem 200 metros. Nós temos uma maratona para correr, conseguimos a duras penas fazer algumas reformas. A duras penas, e com inclusive prejuízo político, diminuímos de 29 para 22 ministérios, 22 mil CCs foram extintos, e várias pessoas dizem, mas nós apoiamos o governo Bolsonaro e eu quero agora uma colocação. Não tem espaço para colocação. Nós precisamos refazer o Brasil, reconstruir o Brasil, diminuir o tamanho do Estado. Ano que vem nós vamos apostar num projeto de privatização, para que o país, a nação, se dedique e coloque seus esforços tributários naquilo que o Estado é essencial. E o Estado é essencial em segurança pública, em forças armadas. O Estado a sociedade exige essencialidade na saúde e na educação. Todo o resto, turismo, infraestrutura, todo o resto pode ser entregue. Ninguém está falando aqui em doação de patrimônio, mas todo o resto pode ser entregue à iniciativa privada, sob fiscalização. Nós temos condições de fazer fiscalização, mas entregar. Eu sou favorável, inclusive, à privatização total da Petrobras. Fala-se, o petróleo é nosso. Da onde que o petróleo é nosso? Nós pagamos R$5 o litro de combustível. Só temos uma petrolífera no Brasil, pública. Monopólio, pagamos R$5 o litro de combustível. Estados Unidos tem mais de 100 petrolíferas, nenhuma pública. O litro de combustível, 0,25 cents. Então, muitas coisas vão ter que ser mudadas. Nós vimos que a Petrobras, esse engodo de que o petróleo é nosso, foi utilizado para propinagem, para governos comunistas, socialistas, inclusive do seu FHC, fazerem fortunas às custas dos brasileiros. E agora, terminando esse primeiro ano, muita coisa foi feita, muita coisa tem que se fazer, né? E esperamos contar com a paciência e com o apoio de todos aqueles que querem, sim, independente de partido. Nós aqui temos que ser menos ideológicos e mais pragmáticos. Nós estamos dentro de uma aeronave, que se a aeronave cair, morremos todos. E nós estamos vendo que as chances são boas, os prognósticos para 2020 são positivos. Agora, precisamos sim de uma união, né? Eu sou contrário a qualquer tipo de extremismo. Às vezes o presidente Bolsonaro tem alguns discursos mais extremistas, e é dele. Ele é assim, nós já conversamos com ele sobre isso. Não, eu, né, tenho 65 anos, sempre fui assim, praticamente fui assassinado, porque ele entrou em parada respiratória lá no Hospital de Juiz de Fora. E ele diz, Deus me deu a oportunidade, estou aqui trabalhando para o povo brasileiro, cometo erros, mas cometo acertos também. E nesse sentido nós contamos com o apoio de todos, com a tolerância de todos, porque muitas vezes a tolerância que havia com governos anteriores não tem sido praticada no atual governo. Então, obrigado a todos, um feliz 2020, contem conosco lá em Brasília. Eu tenho vindo pouco a Santo Ângelo, que é o meu domicílio eleitoral. Eu voto aqui em Santo Ângelo. O meu domicílio afetivo eleitoral é Santo Ângelo. E tem que vir mais, deputado. O pessoal cobra a sua presença. Eu sei, aqui. mas o que eu optei? Por estar lá dentro do Palácio do Planalto. Sou testemunha disso. Estar dentro do Palácio do Planalto. O próprio Jair Bolsonaro nos pediu, um grupo de 10, 12 deputados, junto com o Eduardo Bolsonaro, o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, deputada Bia Kicis, enfim, é um grupo pequeno de deputados que dizem, fique aqui comigo, porque como ele optou por fazer uma articulação diferente, sem aquele toma lá da cá, eles eu preciso de um muro de arrimo aqui para estarem comigo e serem meus soldados. Aí eu digo, um pedido do cara para mim é uma ordem, né? Então eu optei, fui com a família para Brasília, com um alijamento político, porque isso aí, vamos que eu queira, talvez não, mas se eu quisesse me reeleger, isso aí seria... Esse modo de fazer a política, para mim, não é um modo bom, porque muitas pessoas nem sabem que Sanderson existe. Mas como eu estou lá por uma causa, por uma ideia e por um ideal de Brasil, em nome das minhas filhas, em nome da minha família, em nome da instituição a qual eu sirvo, a Polícia Federal, que se o governo fosse vencido por Haddad, a PF seria a primeira instituição a ser fechada.
Isso nós tínhamos a certeza. Eles iam distribuir a PF em 5 órgãos, desmembrando a PF em 5, uma só para entorpecentes, uma só para contrabando, uma para fronteira. E desmontar. Desmontaria. Essa é a ideia, porque eles, na visão deles, a Polícia Federal foi a propulsora do, entre aspas, do golpe. Então, nós somos com tudo para que a sua excelência, o povo brasileiro, fosse prestigiado, como está sendo prestigiado. Obrigado a todos e um ótimo 2020. Eu acho que, até porque já passamos... Eu queria fazer infelizmente, Marcos, já O passamos... meu filho, Pedro 8 Henrique meses. Matos, está de aniversário hoje, 24 anos. Faz esse registro. Achei que tu ia fazer mais uma pergunta. Né? Não, eu só queria fazer esse registro. Meu filho, só Pedro veio pra Henrique dar lua Matos, hoje está aqui. completando Ele passou o tempo todo na 24 lua. anos. O Pedro, filho, um abraço, parabéns, sucesso. O Pedro que é engenheiro civil, se formou há pouco abraço tempo. ao Pedro Mas, também. só Mas um depoimento. não faça mais pergunta que vou Eu, deixar quando pro- vou a Brasília e tento falar com o deputado Sanderson, a gente tem que falar com ele assim, ó, correndo, é de uma comissão para outra, de uma CPI para outra, ou passa 10 minutos no gabinete, depois vai para os ministérios e tal. Eu sou testemunha do trabalho dele lá, ele chega às 7h30 da manhã, 7 bem, horas às tá vezes, bem, e ele tá sempre bem. pede para nós, vai às 7h30 da manhã no nosso gabinete. Tá bem, encerrou? Encerrei. Feliz 2020. Deixa o nível encerrar, depois eu vou Discurso do fazer o Marcos. encerramento hoje. Não, só para dizer que nós trabalhamos esse ano nessa equipe do deputado Sanderson, justamente porque ele está mais fixo em Brasília. Nós continuamos trabalhando por Santo Ângelo, continuaremos em 2020 por Santo Ângelo e pela região. Alguns milhões de reais que vieram para Santo Ângelo e para a região vieram justamente pela presença do deputado lá em Brasília e não passeando pela região, né, como muitos fazem. Então, desejar um ótimo 2020 a todos e abraço a todos. Bom, eu vou encerrar, né, nosso nome, o nome da emissora aqui. Primeiro agradecer ao deputado Sanderson pela gentileza em vir aqui no programa. Nós tínhamos combinado a semana, um dia da semana, e ele cumpriu. Ele veio hoje na quinta-feira, conforme combinamos, ainda domingo passado no BRIC, né, Nívio e Roger? E dizer que eu realmente me surpreendi muito lá, porque o deputado Sanderson é um deputado novo, novato na política, né? E também no mandato, né? Seu primeiro mandato não tinha sido vereador. Nem filiação partidária ele tinha. Então não tinha vereador, não tinha sido deputado estadual nem federal, e foi direto a deputado federal. Eu vi lá o carinho das pessoas. Por quê? Porque ele é um deputado de posição, um deputado muito trabalhador. Olha, aqui está falando alguém que conhece a função de deputado, né? Ele tem um carinho, um carisma muito grande, e é um deputado de Santo Ângelo e das missões, missioneiro de raiz, um homem que a vida inteira, sua mãe, a dona Margarida, ainda mora aqui. O pai dele trabalhou mais de 20 anos, né, aqui em Santo Ângelo como delegado de polícia, delegado regional, uma longa vivência, um homem meu amigo, um homem correto, um homem público do mais alto valor, e a fruta não cai longe do pé. Então o fato dele ser de Santo Ângelo, eu quero dizer que Santo Ângelo tem uma obrigação. Ele ainda é muito cedo para falar em reeleição. Ele até deu assim por cima, não sabe se vai continuar, ele tem que continuar. E eu tenho certeza que Santo Ângelo vai dar uma votação ainda bem maior. Ele já foi bem votado, né? Para um deputado de primeiro mandato fazer 9 mil votos em Santo Ângelo, não é para qualquer um. Mas eu tenho certeza que Santo Ângelo no futuro vai contribuir ainda com uma votação mais expressiva pela competência, pela forma como ele vem exercendo o seu mandato, trabalhando muito por Santo Ângelo e pela região das Missões. Então, deputado Sanderson, um feliz ano novo e muito obrigado. Tudo de bom para você e a tua família. Muito obrigado. Contem conosco, como eu disse, mais uma vez, estaremos sempre à disposição para as causas de interesse público. Nós nunca tínhamos participado de política, mas esses quase 9 mil votos que obtivemos em Santo Ângelo é fruto da equipe coordenada pelo meu colega de Polícia Federal, Nível Brás, que com um esforço e alijando inclusive o seu convívio familiar, formou uma equipe junto com Roger, Nerison, tantos outros apoiadores, a minha mãe, Dona Margarida Sanderson, que conseguiram... Ela deve estar escutando. Eu acho que sim. Se tu avisou ela. Normalmente ela escuta o programa. Certamente. Né? Ela já escuta, né, de ofício. Então, obrigado a todos e conte conosco. Obrigado, Nívio.
Obrigado, Marcos Matos, viu? Desculpe aí, né, Marcos? Marcos, volte, Como é que é, né? volte, Marcos. Viu? Ele ia ficar 10 minutinhos, 5 minutinhos. E a Edna? Muito obrigada pela volta em oportunidade. outras oportunidades. Tá bom? Até amanhã. Venha até a Mecaltro Volkswagen e faça